Um império em colapso, duas promessas impossíveis e uma terra no centro de tudo às linhas de fratura. 1917. A Grã-Bretanha prometeu a mesma terra para dois povos diferentes. E ninguém perguntou aos que já viviam lá. Em agosto de 1914, a guerra começou como a conclusão de anos de rivalidades, alianças secretas e nacionalismos em choque. Em poucas semanas, o tiro em Sarajevo arrastou a Europa para um conflito que ninguém sabia controlar. O Império Otomano, já enfraquecido por dívidas, perdas territoriais e disputas internas, escolheu o lado alemão. Parecia uma aposta estratégica. Na prática, era um salto para o abismo. No outro extremo do império, entre desertos e cidades sagradas, a decisão otomana abriu uma janela para os britânicos. O Oriente Médio deixou de ser uma borda distante e passou a ser um centro de cálculo. Rotas comerciais, acesso ao Mediterrâneo e a promessa de recursos ainda pouco compreendidos transformaram a região em peça decisiva do tabuleiro. Londres decidiu agir em silêncio, falando com todos ao mesmo tempo. Em 1915, Henry M.C. Mahon, alto comissário britânico, iniciou uma troca de cartas com Hussein bin Ali, xerife de Meca. As palavras eram cuidadosas, mas a mensagem parecia generosa. Se os árabes se revoltassem contra os otomanos, a Grã-Bretanha apoiaria um grande Estado árabe após a guerra. Hussein leu nas cartas uma chance histórica. Para ele, era a possibilidade de libertar terras árabes de um império que já não as governava com legitimidade. A promessa produziu mais do que esperança. Produziu movimento. Em 1916, a revolta árabe começou, alimentada por expectativas de autonomia e pela ideia de que a guerra poderia destruir o velho domínio otomano. No deserto, a campanha ganhou rosto em figuras como Taif Lawrence, que se tornou símbolo de uma aliança improvável entre interesses imperiais e aspirações nacionais. Ele viajava entre tribos, carregando mensagens, confiança e a ilusão de que a palavra britânica era uma garantia. Mas havia uma segunda conversa acontecendo em paralelo, longe das montanhas e dos acampamentos árabes. Enquanto cartas falavam de independência, diplomatas discutiam mapas, esferas de influência e futuros repartidos. A mesma guerra que prometia libertação também servia para redesenhar fronteiras em segredo. O império que fazia promessas já preparava a versão do mundo que pretendia deixar depois da vitória. Quando a poeira da revolta se assentou, ficou claro que a lealdade árabe havia sido usada como instrumento de guerra. O que parecia um pacto de libertação revelava-se uma operação de conveniência. No centro da história, o choque não era apenas militar, mas moral. Um império à beira da ruína tentava sobreviver vendendo esperança em mais de uma direção. O resultado seria profundo e duradouro. Entre 1914 e 1917, o Oriente Médio deixou de ser apenas província de um império em colapso para se tornar um campo de promessas contraditórias. E dessas promessas traídas surgiriam novas fronteiras, novas disputas e uma herança de desconfiança que continuaria muito depois do fim dos canhões. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, os britânicos negociavam com outro interlocutor. O movimento sionista, organizado desde o Congresso de Basileia, havia percebido que a guerra era uma janela de oportunidade. Chaim Weizmann, químico judeu-russo radicado na Inglaterra, cujo trabalho em acetona havia contribuído para o esforço de guerra britânico, tinha acesso direto ao governo. E usou esse acesso com habilidade diplomática. Em 2 de novembro de 1917, o secretário de Estado britânico Arthur James Balfour assinou uma carta de 67 palavras endereçada a Lord Walter Hoteljude, representante da comunidade judaica britânica. O texto era aparentemente simples. O governo britânico via com bons olhos o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, desde que nada fosse feito que prejudicasse os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes. 67 palavras. Uma frase de ressalva que ninguém levou a sério. E uma promessa que contradizia diretamente o que havia sido prometido aos árabes 2 anos antes. A Palestina havia sido prometida 2 vezes. Para 2 povos diferentes. Pelo mesmo império.
Em Beizara, Nakba tinha 16 anos quando os homens da aldeia começaram a falar num papel distante com um nome britânico. Ela perguntou ao pai o que significava. O pai ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse apenas: significa que vão decidir o nosso destino sem nos perguntar. Em 1917, Londres falou com duas vozes e acreditou que poderia ser entendida por ambas. A primeira voz prometia aos sionistas o apoio de uma grande potência para a criação de um lar nacional na Palestina. A segunda, por meio de cartas trocadas com líderes árabes, alimentava a expectativa de independência e reconhecimento de um futuro político próprio. Entre essas promessas, a guerra ainda estava em curso, e a Palestina passou a existir no papel antes de existir com clareza para quem vivia nela. Quando o conflito terminou, o mandato colonial britânico deu forma legal a essa ambiguidade. Sob o aval internacional, a Grã-Bretanha recebeu o controle do território e o dever de administrá-lo, mas herda-se junto com a autoridade a tarefa impossível de conciliar compromissos opostos. Nas cidades e vilas, a sensação era de que o mesmo mapa era lido de maneiras diferentes. Para uns, o documento de 1917 era uma porta aberta. Para outros, era a confirmação de uma traição. Para o governo mandatário, era uma equação política sem solução simples. A administração passou a organizar imigração, terras e instituições, enquanto cresciam medo, desconfiança e competição por legitimidade. Cada decisão parecia favorecer um lado e irritar o outro. Cada recuo parecia fraqueza. Cada avanço, provocação. O que começou como uma promessa diplomática transformou-se em uma estrutura de tensões acumuladas. O mandato colonial não apagou a contradição, apenas a institucionalizou. A Palestina virou o laboratório de um século marcado por expectativas incompatíveis, em que a palavra dada a um povo ecoava como negação para outro. Se essa história te fez pensar, se inscreve em H-Orbis Fantasia. A próxima fratura está chegando. Se essa história te fez pensar, se inscreve em H-Orbis Fantasia. A próxima fratura está chegando.